Boa tarde, galerinha. Marco Aurélio aqui do canal Marco Aurélio Oficial. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal aí para estar ajudando a gente a crescer mais. Curte o vídeo, compartilhe aí, né? E eu tava postando vídeo sobre investimento, sobre plataformas de criptomoedas, né? Sites de criptomoedas, tudo mais, mas não é minha praia, é uma coisa que tá sacaneando as pessoas, fazer pirâmide não é legal não. Então eu vou voltar pro meu foco de quando lá atrás, quando eu comecei o canal, eu falava sobre jiu-jitsu e musculação, né? Então eu vou voltar pro meu foco, que é o jiu-jitsu, né? E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a origem do jiu-jitsu. Todo mundo pensa que o jiu-jitsu nasceu no Japão, né? Mas na verdade, até eu pensava que o jiu-jitsu tinha nascido no Japão, mas na verdade ele veio da Índia, né? Mais próximo ali da Mongólia. Foi a necessidade dos monges, muito lá antigamente, há 2.000 anos atrás, eles desciam as montanhas e faziam a caminhada deles. E os mongols ficavam esperando, fazendo espreita, né? A armadilha para saquear, né? A tribo mongol. E eles foram cercados, né? Esses monges foram cercados e acabaram sendo saqueados. Não aconteceu nada com eles, felizmente, né? Não aconteceu nada com eles, mas eles voltaram pro monastério, né? E viram a necessidade de achar um jeito de se defender dessas emboscadas e tudo mais. E então eles começaram a treinar com armas, lança, onde veio o Chaco, todas essas armas aí que são usadas pelos chineses, pelos monges, né, que eles aperfeiçoaram essa arte, né. Então aí nasceu o jiu-jitsu, da necessidade de defesa. Eles precisavam se defender, ao mesmo tempo precisava ser uma arte que atingisse pessoas que não fossem de grande estatura, porque o povo mongol não é tão grande, né? Não era tão grande na época. Era uma tribo que as pessoas tinham uma estatura mediana, né? Não eram pessoas altas, né? Então, eles sentiram a necessidade de criar um meio de defesa. E como os monges sempre estudaram, sempre foram muito disciplinados, então eles sabiam todos os pontos vitais das pessoas. Então eles conseguiram desenvolver uma arte que eles pudessem usar armas e ao mesmo tempo mirando pontos vitais, pontos específicos do corpo das pessoas. Então daí, depois de criada essa arte, foi dado aí o nome de jiu-jitsu, né? Acabou virando conhecidamente a arte suave, né? Aí acabou cruzando a fronteira da China. Eles começaram a espalhar essa arte suave aí pela fronteira da China. Atravessaram a fronteira da China com a arte e, consequentemente, ela chegou até o Japão. Né? Aí que foi se difundir mais assim, o jiu-jitsu. Só que eles viram a necessidade de tirar, como o jiu-jitsu, o Japão já era muito conhecido em artes marciais também, então eles viram a necessidade de tirar certos golpes que eram letais, entendeu? Eles tiraram alguns golpes que eram letais e tirando esses golpes eles transformaram no esporte, que é a arte suave que a gente conhece hoje, o jiu-jitsu que muita gente gosta aí, né? E daí foi assim até o surgimento do judô. Isso lá em O judô apareceu como esporte lá em 1882, no Japão, através do mestre de jiu-jitsu Jigoro Kano, né, o grande mestre de jiu-jitsu Jigoro Kano. Ele desenvolveu o judô e difundiu ele como esporte, certo? Aí o jiu-jitsu foi proibido por um certo tempo, depois que o judô veio, né? O jiu-jitsu foi proibido por um certo tempo.
porque era um esporte muito agressivo, né? Tinha, até hoje tem movimentos que são fatais no jiu-jitsu, estrangulamento mesmo, quebrar um braço, uma articulação aí, um cotovelo, quebrar um joelho, deslocar um tornozelo, aí é terrível, né? Eu já desloquei meu ombro, eu sei como é que é. Então foi proibido por um tempo, aí depois voltou, depois de muito tempo voltaram a liberar o jiu-jitsu como esporte, como meio de defesa pessoal, né? Aí foi liberado pelo imperador Mitsuhito. Aí depois o resto todo mundo já sabe, né? Ele veio pro Brasil e se tornou o que é, mas isso é uma outra história. Essa é a história da origem do jiu-jitsu. Ele veio da Índia, né? Devido à necessidade de se defender da tribo mongol, que era uma tribo de bandidos na época, né? Como se fossem os piratas do Caribe lá, né? Aqueles piratas que tem lá. Então essa tribo de mongols era como se fosse saqueadores, né? Eles acampavam, ficavam acampados e esperando os viajantes da espreita, né? Então veio a necessidade de criar uma defesa, né? Uma arte que fosse como defesa, uma arte marcial. E aí nasceu o jiu-jitsu, foi aperfeiçoado pelos japoneses, aí depois consequentemente veio para o Brasil. E aí essa é uma outra história que eu vou contar no próximo vídeo. Valeu pessoal, até a próxima.